Olá, meus amigos e minhas amigas, meus irmãos e minhas irmãs, graça e paz da parte do Senhor vos sejam abundantemente multiplicadas. Olha eu de novo por aqui para mais um episódio maravilhoso do podcast Transformadamente. Gente, tem sido uma experiência incrível viver esses momentos aqui junto com você, com a sua família, com seus amigos, todo mundo. Hoje é sexta-feira, né? Então, claro, você vai juntar a sua família. Aproveita, manda no WhatsApp esse link aí, para que as pessoas possam se inteirar, até porque o assunto de hoje, mais uma vez, podcast Transformadamente, contribuindo para que você tenha uma saúde melhor. Por isso, você não pode sair daí. Se liga com a gente aí, porque eu tenho certeza que hoje, mais uma vez, o episódio será edificante, fortalecedor e irá, é claro, contribuir para a transformação da sua mente. Ao meu lado está ele, a fera, a máquina, Elon Lopes. E aí, meus amigos, a paz de Cristo a todos vocês. Sejam todos bem-vindos, mais um episódio, 29º episódio. Rapaz. Eu tinha dito no episódio anterior que era o 25º, o terceiro, 29º episódio já. Que coisa boa, cara. Benção demais. Boa. E hoje vamos falar de um assunto também muito importante para você que está aí, sentado no seu sofá em plena sexta-feira. Você chegou cansado do trabalho, ou às vezes está se preparando para ir para a igreja, né? Verdade. Ou para passear com a família, enfim. Calma aí, segura um pouquinho aí que hoje vai ser top demais. Muito bem, olha, e se você, claro, talvez esteja aí, você pode ouvir, né, no carro, você pode estar viajando também, sextou, né, então, vamos que vamos, e a nossa preocupação é trazer conteúdos relevantes que visem efetivamente, em primeiro lugar, a glória do nosso Deus, porque o podcast Transformadamente tem um viés cristão, é claro e evidente, nós tratamos de política, religião, esporte, saúde, tudo do dia a dia, da nossa época contemporânea e, evidentemente, claro, nós também queremos que você reflita nessas nossas conversas, nesse nosso bate-papo. Hoje estaremos recebendo aqui nos nossos estúdios uma querida amiga, irmã, serva de Deus, e quem vai fazer a apresentação dela é o nosso querido Elon. Elon, quem está com a gente hoje aqui? Isso, vamos lá, ó. Ela é farmacêutica integrativa com mais de 12 anos de atuação na área da saúde, especialista em terapia nutricional injetável, ozonoterapia e estética avançada. Atua com foco em saúde integrativa, prevenção, qualidade de vida e longevidade. Transformou sua própria história ao superar desafios como obesidade, compulsão alimentar, ansiedade, depressão, hipotireoidismo, é quase um trava-língua, e desbiose intestinal. Hoje, dedica sua carreira a ajudar pessoas a identificarem as suas causas dos sintomas e a recuperarem a saúde por meio de uma abordagem integrada entre o corpo, mente e estilo de vida. Tem como missão inspirar as pessoas a saírem do modo sobrevivência e assumirem o protagonismo da própria saúde, mostrando que prevenir é sempre melhor do que remediar. E o tema do nosso assunto de hoje é um tema muito curioso, gente. Saia do modo sobrevivência. Sensacional. Nós estamos falando com ela, doutora Carla Martins. Seja muito bem-vinda. É isso aí, doutora Carla. Obrigada. Prazer estar aqui com vocês, com certeza. Olha, Deus abençoe, doutora Carla, viu? Obrigado pela aceitar o convite de bater esse papo e conversar com as pessoas, não é? Muitas pessoas estão nos assistindo e evidentemente que há uma sociedade adoecida, isso é perceptível, e quem está falando isso não sou eu apenas, né? Mas os especialistas como você, que é especialista, que tem a sua clínica, que atende pessoas, pode atestar o que nós estamos falando, e a nossa sociedade precisa de um choque de realidade. Acho que o tema de hoje é muito importante, não é? Esse modo sobrevivência, e eu estava lendo um livro recente, dizia que a sociedade hoje é impressionante. Hoje no mundo, olha que interessante isso, olha que interessante. Hoje no mundo, pelo menos foi o que disse o Yuval Harari, ele diz o seguinte, que é impressionante o quanto de pessoas estão morrendo no mundo de obesidade. Veja, inclusive no livro ele diz que pela primeira vez morre mais gente obesa do que de fome. E não sei se o dado é real, mas pelo menos ele fala isso no livro dele, né? Mas isso é um dado alarmante, né? A obesidade tem tomado conta, a depressão também tem interferido bastante na saúde das pessoas, ansiedade, enfim, uma série de fatores que a irmã vai tratar com muita qualidade aqui nesse momento. Infelizmente, 90% do adoecimento ele começa no emocional.
90% já vem pro emocional. 90%, O emocional é tudo, é a mente, né? Por isso que a gente tem lutado aqui, ó, transformadamente. Exatamente. Perfeito. Vamos lá, primeira pergunta, Elon. Vamos lá, antes, se inscreve no canal, deixa o seu like, comenta aí também sobre o que você está achando desse episódio, dos próximos Isso. episódios. Se tem alguma dúvida, alguma pergunta, algum questionamento, alguma crítica, deixa aí nos comentários. E antes da gente ir para a primeira pergunta, vamos falar dos nossos patrocinadores. Tá aqui, gente, os nossos patrocinadores: Criativo Digital, agência de marketing estratégico. Otimize etiquetas, tags, metais e termocolantes. Casa do Bebê, artigos para recém-nascidos. Esquirazaf Kids, moda infanto-juvenil. Doutora Carla Martins, que está aqui conosco, nossa convidada. Terapia nutricional injetável. Evo Longevitar, nutrição, longevidade e saúde mental. E por último, Autopeças Gonçalves, peças e serviços para o seu automóvel. Vamos lá, doutora Carla Martins. Primeira pergunta é: a sua história começou como paciente, né? Isso. E antes de ser essa especialista que você é hoje, o que essa experiência mudou na forma como você cuida das pessoas? Total, mudou no sentido positivo, porque foi algo que eu passei, foi a minha dor. Né? Eu trabalhei 10 anos em drogaria, na mesma drogaria, certo? E durante 9 anos eu gerenciava. Né? E o adoecimento, ele não começa de repente. Quando a gente vai ignorando os sintomas, né? O nosso corpo sempre dá sinais. Tá? E eu era um tipo de pessoa, quando estava na época da drogaria, quando eu estava com uma dor de cabeça, Dorflex, Docilax, sempre dá sinais. Tá? Eu silenciava. Crise de garganta era constante que eu tinha. Chegava a ter 2 crises de garganta por mês. E antibióticos bem conhecidos, amoxicilina, azitromicina, amoxicilina com clavulanato de potássio. E algo curioso que a minha desbiose já vem... Estávamos caminhando para ela, porque coisa que poucas pessoas sabem é que o antibiótico ele não mata só as bactérias ruins, ele mata as bactérias boas também. E o nosso microbioma intestinal ele tem mais de 300 trilhões de micro-organismos. E eles precisam estar em equilíbrio. Por isso, alguns estudos mostram que a maioria das doenças, elas iniciam no intestino. Ô, doutora Carla, só um detalhezinho aqui, porque é assim, tá? A gente vai falando sim, aqui. Sim, fica à vontade. Porque as pessoas estão nos assistindo e tem a questão do antibiótico. O antibiótico é uma coisa que tem um benefício, né? Fantástico, sensacional. Mas olha que fala interessante. O antibiótico, ele não só elimina as bactérias ruins, é isso? Isso. Mas também acaba, de certa forma, eliminando as bactérias boas. Ele é amplo aspecto, ele não mata só, não seleciona só as bactérias ruins. E é um tratamento eficaz. Porém, se eu faço 7 dias de antibiótico, no mínimo 30 dias de probióticos. Mas não é nessa a nossa realidade. Né? Porque, infelizmente, você matou as bactérias ruins e as boas do seu intestino, então por isso que muitas vezes eu ficava, meu Deus, adoecendo de novo. Né? 90% do nosso sistema imunológico também é intestinal. Uhum. Então, por isso que terminava de fazer um tratamento, já entrava em outro. E agora imagine isso durante 10 anos. Porque foi quase nesse período. Eu não ia para, muitas vezes, pagava até o plano de saúde da Unimed na época, mas eu não ia para não estar colocando atestado na empresa. Olha para isso. Certo? Então, era uma cobrança que não era da empresa, era minha. Era sua. Né? Então, eu digo às pessoas hoje, que vocês podem trabalhar, vocês podem dar o melhor, mas priorizem a saúde, porque um dia a conta chega. Isso é verdade. E aí, no caso, foi a partir daí que você despertou para essa área em si da saúde? Eu era muito curiosa, assim, sempre fui muito de questionar. Né? Então, eu via que medicação, ele remedia os sintomas, mas não trata a causa. Chegava lá na farmácia, se você vê a quantidade de pessoas, quando chega tanto pessoas jovens como pessoas de idade, tá? Deixa o salário todo na farmácia, certo? E ainda já chegam condenados. Eles dizem, o médico disse que eu vou tomar isso aqui para o resto da vida. Nossa. Certo. Só que a gente sabe que tem muitas pessoas que saem da hipertensão, da diabetes, mudando o estilo de vida, abrindo mão daquilo que lhe adoeceu. Né? A medicação é importante, sim. Só ela não vai tratar a causa, ela tem que ser uma ferramenta.
né? Para dar aquele start da pessoa dizer, não, realmente... Porque senão aquela medicação já não vai surtir efeito, aí vai ser uma dosagem mais forte. E se você lê a bula, as contraindicações, efeitos colaterais, quem lê bula não toma, geralmente, porque é extensa, certo? E aí foi, quando eu estava na época na faculdade, fazendo farmácia, eu conheci uma cadeira de fitoterapia e homeopatia. E começou a me chamar muito a atenção dos tratamentos naturais. Então, eu vi que tem outras formas de se cuidar também, né? Porque eu dizia, meu Deus, eu só vivo tomando isso e nunca fico boa. Tomo e toda vez, quanto mais, né? E quando procurei várias vezes também, né? Eu tive que realmente ir no profissional médico, muitas vezes que fui, nunca me pediam um exame. Assim que adoecia, com aquele sintoma já uma medicação. Para cada sintoma, uma medicação. Não são todos, claro, né? Mas, infelizmente, a maioria é assim, não é de investigar. Não é? Então, foi quando eu despertei realmente para essa área. Inclusive, quando eu fazia faculdade, quase que eu desistia, certo? Pensou várias vezes, porque eu disse, não, isso aqui... como é que eu vou poder ajudar as pessoas? Eu tinha muitas interrogações, certo? E aí foi quando eu conheci, né, as disciplinas do professor Edson, naturais, que eu já comecei a ver outras formas que a gente poderia estar atuando nessa área. E aí foi quando realmente também eu despertei para cuidar de mim, mas só depois que eu adoeci. É interessante porque você colocou aqui, né? A história começou como paciente antes de ser especialista, né? Isso. Então, eu acho que uma pessoa que teve essa experiência na sua própria pele tem muito mais propriedade para falar com outras pessoas, né? Porque é realmente uma situação bem complexa, como você está dizendo aí. A frase que ela usou muito forte aqui é que tanto jovens como idosos, né, adultos, infelizmente, o pouco dinheiro que ganham e o trabalho que de fato às vezes interfere efetivamente na saúde emocional do indivíduo, e isso, como você disse, o emocional acaba refletindo no corpo, né? O corpo vai gritar, vai esbravejar nesse sentido, e acaba muitas pessoas se tornando viciadas em não resolver o problema, mas apenas um paliativo, né? Estou com dor de cabeça, então eu vou lá e tomo um remédio para dor de cabeça. Mas não investiga o porquê dessa dor de cabeça. E isso é importante, né? Eu posso falar aqui uma coisa interessante. Eu cheguei aos meus 136 quilos, hoje estou com 130 quilos, 130, 131, mas o meu máximo foi 136. Só que quando eu cheguei nesse período, eu perdi também, eu fiz uma reeducação alimentar e tal, aí eu perdi 30 e quantos quilos eu perdi? Quase 36 quilos eu perdi, fiquei bem magrinho, né? E aí, o interessante é que enquanto eu estava gordo, muito gordo, ainda estou, né? Eu voltei, né? Estou de novo. Mas é impressionante. Mas já sabe o caminho. Eu já sei o caminho, exatamente. Eu consegui, veja, todo santo dia era pressão arterial lá em cima. Comecei a emagrecer e começou a pressão a diminuir. Todo santo dia, minha esposa lutava porque eu roncava, feito um porco mesmo. Perdi quilo, o ronco sumiu. Olha que interessante, azia e refluxo era coisa constante. Reeducação alimentar também resolveu esse problema. Então, veja que a importância de cuidar da saúde. Aliás, um abraço ao doutor Jean, que esteve conosco, né, essa semana. Foi maravilhoso a participação dele lá, falando sobre saúde, porque é fundamental. E eu fiquei fascinado por aquele livro. No próximo encontro a gente vai sortear aquele livro. Vamos sortear aquele livro lá na igreja, porque é fascinante. E ele usou uma expressão ontem que eu achei legal. Ele disse, olha, quando eu olho para esse livro, eu entro na mente de Deus ali, né? Fragmentos da mente de Deus, e é realmente surpreendente, né? A importância de cuidarmos da nossa saúde. E tá aqui a Irmã Carla hoje. É totalmente diferente, é totalmente renovada, e agora, mais do que nunca, se tornou especialista para ajudar outras pessoas, né? Isso é fantástico demais, né? Não que eu não tá maguinho, ó. Eu tô maguinho. Né? Mas dizem que a magreza também não é um sinônimo de saúde, né? Tem que ser um magrinho nutrido, né? Então... Tá desnutrido não, né, Elon? Eu escutou. Vamos lá. Seguindo aqui, ó. Ansiedade, insônia e fadiga, né? Até que ponto isso virou, entre aspas, normal, sem realmente ser normal?
Na verdade, nós é que normalizamos, né? Mas nunca foi normal. O nosso corpo é uma máquina perfeita. Quando algo não está bem, ele avisa, certo? Então, as pessoas normalizaram, acham que dormir bem e no outro dia continuar cansado é normal, né? Não só o cansaço, como fadiga, dores, né? E sempre vai silenciando com a medicação, né? Eu recebo diariamente lá na clínica, certo? Pacientes que as queixas principais são essas mesmo que você citou. Cansaço, ansiedade, queda capilar, né? E o adoecimento, ele não é um motivo só. Ele é multifatorial. Então, muitas pessoas chegam, a terapia nutricional e injetável é uma ferramenta que a gente utiliza. Então, às vezes, as pessoas vêm com o intuito de receber as vitaminas, que também faz parte do protocolo, certo? Mas aí a gente tem que investigar o porquê desse cansaço. Se tu dormiu bem, ainda acorda cansado, né? E muitas vezes é uma vitamina D baixa, B12, né? Epidemia de ferritina baixa nas mulheres, sabe? E você vê, teve uma paciente que se destacou muito, ela é de outra cidade, eu só não lembro o nome da cidade. E ela ia sempre que ela tinha uma fraqueza, tonturas, ela ia sempre para o hospital, né? E sempre tentavam tratar com medicações controladas, né? Por conta da ansiedade, que isso dela era ansiedade, que realmente faz parte também, né? Eu sempre falo que a medicação ela vai ajudar para quem tem ansiedade, mas se você não otimizar os níveis, que nós somos bioquímica, né? As nossas células elas precisam ser nutridas diariamente. Então, se a pessoa não tiver com os níveis ideais, até a medicação não vai ter resultado, como deveria, né? E aí já chegou o episódio dela desmaiar e o marido dela leva ela nos braços. E quando a gente fez a anamnese, uma consulta hoje, tem paciente que eu gasto 1 hora, tem paciente que já ficou comigo 3 horas, sabe? Porque a gente tem que investigar, né? Somos seres únicos, não é o mesmo motivo que vai levar a todos, mesmo que sejam motivos comuns, né? E quando investigamos os exames sanguíneos, foi a B12 mais baixa que eu já vi na minha vida. Não foi nenhum exame extraordinário, não, que a pessoa já fica com tantos sintomas que muitas vezes começa a colocar coisas na cabeça. Está com alguma doença, com algo. E já tinha tanto ir para vários profissionais de saúde que eu achei um absurdo em relação a isso. Porque um exame básico, todo profissional de saúde deveria passar. Todos, né? Uma B12, uma vitamina D. E ela nunca tinha feito. A B12 dela estava em 74. E os níveis ideais de B12, ser humano saudável, é acima de 600. Nossa. Meu Deus do céu. Então, quando ela já está baixa, você já fica cheio. Mas só foi isso? Não, claro que a gente viu também que a vitamina D estava baixa. Estilo de vida ruim, não dormia direito, né? Então, assim, os sinais realmente eram muito parecidos com depressão. Depressão, ansiedade, né? Mas, realmente, tanto as vitaminas baixas como o estilo de vida dela também não era bom, tá? E, infelizmente, é um caso que sempre está chegando, sabe? E quando a gente vai olhar, não é nenhum exame fora da terra ou algo muito... Não, são os exames básicos que a gente sempre pede. Olha, então vejam isso, você que está nos assistindo aqui. Antes de você dizer assim, eu tô com depressão, eu vou morrer, eu vou me acabar. Calma, calma. A gente sabe que a depressão existe e não é frescura, Não. é uma realidade. Mas às vezes, e isso acontece muito nas igrejas, né? Ah, fulano tá com demônio, fulano tá com depressão, fulano tá com não sei o quê, com síndrome de não sei das quantas. Tudo isso existe, é real. Mas às vezes pode ser... Olha, você, por favor, antes de você afirmar que tá depressão, com demônio, não sei o que, o inimigo tá trabalhando, faça um exame. Porque às vezes é falta de vitamina, de nutrientes necessários do corpo que você não tem. Vitamina D. Olha só que interessante, né? Porque infelizmente muitas pessoas levam tudo só para Deus. E quando na verdade Deus está dizendo assim, meus filhos, eu deixei aí tudo bonitinho, tudo certinho, para vocês fazerem a parte de vocês. Então, antes de você afirmar que está com depressão, faz um teste, faz uma avaliação. Inclusive, vai aparecer aqui embaixo agora, aqui, ó, a clínica da doutora Carla.
ela vai explicar para você com riqueza de detalhes o que está acontecendo com você, como é que está o seu nível, né, de vitaminas do seu corpo, tudo direitinho, ela vai explicar aqui e você vai ficar bem. E dá tempo de ficar bem esse ano ainda, hein? Este ano ainda você vai viver uma vida diferente. Vamos que vamos, porque o podcast Transformadamente quer ajudar você a transformar a sua mente e logo também transformar o seu corpo, que isso é muito importante também. Vamos embora, Elon? Vamos lá, é isso, gente. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar esse episódio para que mais pessoas possam, de fato, aprender muito mais sobre saúde. Estamos cuidando mais da aparência do que da saúde, doutora? Ah, com certeza. Com certeza a estética ainda ela é a prioridade de muitas pessoas, né? Eu faço acompanhamento de pacientes que utilizam a Monjaro, certo? Sim, Porque já esse vieram- nutricionista aí, Monjairo, né? Já vieram já de uma forma tão desequilibrada e a culpa é da Monjaro, não, minha gente, é o corpo todo em desequilíbrio, tá? A Monjaro, ela é uma ferramenta incrível quando ela é bem utilizada. Inclusive tem os efeitos colaterais, né? Que as pessoas não sabem. É. Ó, vamos lá, vamos por partes, porque o pessoal tá achando, gente, esse Monjaro é uma coisa fora do comum. Doutora Carla, responda para o nosso público que está nos assistindo. O Monjaro é um remédio, um procedimento que as pessoas vão fazer agora, é positivo ou é negativo? Depende. Olha aí, depende. Já explica pro pessoal aí. Ela é uma ferramenta incrível quando ela é bem utilizada, certo? Quando ela é acompanhada por médico, nutricionista, certo? Ela tem tirado pessoas da diabetes, da pressão alta, da fila de cirurgia, certo? Ela é uma ferramenta. Só que a Monjaro, ela não vai mudar o estilo de vida pela pessoa. Ela não vai fazer atividade física, ela não vai mudar a alimentação, certo? Teve um ambiente que eu estava, no salão, que eu fiquei assim, meu Deus do céu, estão comprando Monjaro como se compra banana, sabe? E lá, uma das coisas que elas falaram foi, sobre os efeitos colaterais, que é o que as pessoas sempre comentam, que é a constipação, fadiga, queda capilar. E ela disse, não, por mim eu posso ficar careca, o importante é eu estar magra. Eu digo, meu Deus, porque ainda não chegou ao adoecimento, né? Porque a gente sabe o quanto é valoroso a nossa saúde. Então, já que você vai investir, quer investir, pelo menos tenha a consciência, certo, de investir sendo acompanhada, tá? Porque, assim, se tu já tá com o corpo em desequilíbrio, tuas vitaminas baixas, e sem contar que já chegou o paciente comprando a original e sem ter resultado. Nossa. Meu Deus. Tá vendo? Não tem resultado. Tem a dosagem correta, certo? O corpo tem que estar em equilíbrio, tem que estar com as vitaminas em níveis ideais, certo? E não só dentro do valor de referência. Entende? Mas é uma ferramenta incrível, sim. E tem ajudado muitas pessoas quando se faz da forma correta. Então não é só chegar e comprei, né? Fulano tá vendendo aí, comprei. É necessário passar por todo um protocolo, né, de exame, saber se a pessoa está com as taxas em dias. Okay. E até em relação a depender, né? Se a pessoa não tiver com as taxas em dias, né? Mas se a pessoa tiver até com insulina alta, né, que ele foi feito realmente para essa questão de resistência insulínica e para diabéticos. Vai ajudar e vai desinflamar. Né? Mas aí você não pode ter pancreatite, sua vesícula tem que estar funcionando direitinho, não pode estar com hipertiroidismo descontrolado. Né? E aí a pessoa já tem um problema de vesícula, aí usa de qualquer forma. Aí vai ter que fazer a cirurgia da vesícula. Foi Monjaro. Não foi, né? Ela foi o gatilho. Pois é, e é interessante que a doutora Carla falou aqui, sensacional, eu achei incrível. Monjaro não irá fazer caminhada por você, exercícios físicos por você, Tomar não água vai por para você. academia, não vai tomar água por você, não vai se alimentar por você. É um medicamento sensacional, revolucionário, maravilhoso, espetacular, tem um montão de coisas positivas com ele, mas é necessário ter esse acompanhamento também. E vale lembrar, veja só, gente, eu preciso falar isso aqui. Aliás, não é que eu preciso, mas eu quero falar isso aqui. Eu ganhei Monjaro. Olha aí. Mas ó. não tomei ainda. Porque eu vi, eu tô seguindo aqui e tal. Eu até falei com a doutora Carla ontem, doutora, nos ensina a usar esse negócio direito. Pra gente poder, de fato. Doutora Amanda também já falou comigo e disse: olha, quando você fizer o procedimento, venha bora pra cá. Você acompanha com todo Nutricionista, mundo. todo mundo ajudando no processo. Mas tem que ter um Você vai compromisso, ficar igual né? Elon, Não, igual Elon não. Tá magro demais, Elon.
Eu tô precisando do Monjaro ao contrário. Mas tem, será que tem um remédio pra engordar no bichinho, Tem que ter. Massa magra, né? Sim. Para ganhar massa magra tem que estar com os valores de vitaminas também ideais, bater a meta de proteína e Olha aí. musculação, meu amigo. Meu Não Deus tem, do céu, rapaz. porque Vou às agendar uma vezes consulta com a doutora. Tem que fazer, fazer, tem que fazer. tem pessoas que chegam também com essa queixa, que tem dificuldade de ganho de massa magra. Sim, né? sim. Como tem pessoas que têm dificuldade de emagrecer. Então, os níveis ideais das vitaminas, elas atrapalham, quando elas estão baixas, não só as pessoas que querem emagrecer, mas também na hipertrofia. Muito bom. É. Inclusive, Então- entrando nesse assunto, eu estive há um tempo atrás com uma consulta com um nutricionista e ele foi muito assertivo sobre o que a doutora está falando. Inclusive, ele falou assim, a questão do seu calibre, né, o seu peso, em si, o seu porte físico, vai muito relacionado com o que você trabalha. Talvez você passa muito tempo sentado. Eu fiz, ixi, acho que ele foi na veia, assim, tim. Você trabalha com o quê? Eu fiz, trabalho com marketing, passo metade do meu dia ou mais sentado. Ele fez, pois é, não se alimenta bem, não toma água com frequência. E fui falando, falei, então é isso aí. Tem que ser o Monjaro ao contrário. Remédios, né? É. Esses são os verdadeiros remédios. Pois é, e Exato. assim, eu vejo, perdão, uma revolução, né? Eu vi alguns irmãos lá da igreja já estão bem mais magros, viu? Estão bem mais light. As irmãs, os irmãos lá estão, ó, meu Deus do céu, mudou, né? Mas eu tô feliz que eu vou viajar na próxima semana, né? Então, eu particularmente, se Deus quiser, depois quando eu voltar de viagem, né? Que eu quero aproveitar a viagem. Vai se despedir da Vou me comida. despedir, aí começa tudo bonitinho, Eita. tudo certinho, mas é importante cuidar da saúde, né? Porque nós somos, como foi dito ontem, né? Cara, a gente precisa cuidar do esse templo, né? Isso. E é sagrado e eu passei por uma situação bem delicada um dia desse, um irmão que, não vou dizer nomes aqui, claro, mas eu sempre quando eu ouvia, eu dizia, meu irmão, peraí, rapaz, pelo amor de Deus, bora meu filho, reduz isso aí. Olha, ontem, um dia desse eu falei com o irmão, rapaz, tá fazendo uma caminhadazinha, de levezinho, não precisa ser louca não precisa correr uma maratona não. Começa devagarzinho, né? Vai ao cardiologista para saber como é que tá o coração, tudo certinho, para você poder, de fato, cuidar do templo. E, infelizmente, muitos irmãos da igreja ficam alerta para os evangélicos. Joga tudo para Deus. Não, porque Deus. E quando Deus está dizendo assim, meu filho, eu deixei aí tudo para vocês. Toda a ferramenta, aí. né? Toda a ferramenta está para vocês usarem aí. Especialistas estão aí. Uma das coisas que me chamou a atenção, doutora Carla, você falando aí, quando você estava estudando, acho que quando a gente estuda de fato, né? Tem muito aventureiro por aí que não gosta de estudar. Mas quem estuda de verdade, sempre tem uma matéria que chama atenção, né? Que prende a gente, né? Tem. E louvado seja Deus que a matéria que ele prendeu foi exatamente essa, né? Isso. Fitoterapia, que você falou. Foi homeopatia. Homeopatia. Então veja como foi interessante isso, né? Eu estive na clínica da doutora Carla e é realmente interessante. Veja, eu estava naquela situação e de lá para cá não tive mais nada. De fato, eu recebi uma dose maravilhosa de vitaminas que me colocou de pé rapidamente. Foi uma coisa sensacional. O vigor que veio foi estabelecido. Por isso que eu recomendo muito esse trabalho, feito com muita excelência, né? E se Deus quiser, estamos voltando aí com tudo para poder cuidar da saúde. O pastor Josué Gonçalves disse uma frase uma vez interessante. Ele disse assim, olhe para o tamanho da sua barriga, porque o tamanho da sua barriga revela o tamanho da sua visão de futuro. Quanto maior for a sua barriga, menos você vai caminhar muito pouco. Quanto menor, probabilidade de você caminhar mais longe, você ir mais longe. Por quê? Porque a circunferência abdominal, que a gente até brinca, né? Não, gordinho, não sei o quê. Até os pastores que eram padrão, né? Isso. Elon é diácono, porque é magrinho, né? Aí vai, presbítero aumentando, evangelista, aí pastor, padrão de pastor, né? Não pode. Eu acho que precisa também cuidar da saúde. Sei que a vida do pastor não é fácil, eu digo isso com muita experiência, né? 20 anos que eu estou pastoreando, meu pai tem 40 anos de ministério pastoral, eu sei que não é fácil, mas é necessário organizar uma rotina, né, para cuidar da saúde, para cuidar dos filhos em casa, para cuidar da esposa e, claro, para cuidar da igreja que o Senhor nos confiou, né? Vamos embora que saúde é o que interessa e o resto não tem pressa. Muito bom. Isso aí, ó. Na sua prática clínica, qual é o erro mais comum que as pessoas cometem quando buscam uma vida mais saudável? Eles querem resultado para ontem.
E muitos não estão prontos para passar pelo processo. Né? E aí é o que acontece quando a gente vai, faz uma anamnese, né, faz as perguntas, e você vê que as coisas básicas a pessoa peca. Né? Por exemplo, a hidratação. Muitas pessoas têm pedra no rim, pedra na vesícula, pelo simples fato de não bater a meta de água, já que 70% das nossas células é água. Né? E aí o que acontece? Às vezes as pessoas dizem, realmente o injetável é 500 vezes mais rápido. Se você está com deficiência de vitamina D, tem pessoas que chegou lá, tomou o ano todinho, de 20 foi para 22. Em 3 meses a gente chega no nível que a gente quer. Injetável, realmente, para otimizar vitaminas, né, não se compara. Que é 100% na corrente sanguínea, a absorção é 100%, não se perde nada. Né? Mas não é só isso. Né? Então, assim, hoje no adoecimento existem várias causas. Aí começa a questão da alimentação. No meu caso, na época de farmácia, eu só queria comida rápida. Não perder tempo. É fast food, né? Cheguei à obesidade grau 2. Tá? E aí o que acontece? A gente vai, né, ignorando os sinais, os sintomas, e sempre arrumando estratégias de praticidade para o dia a dia, nem sempre que são praticidades, infelizmente, que não levam a uma rotina saudável. E eu sei que essas pessoas que querem esses resultados super rápidos, geralmente elas não estão dispostas a pagar o preço, certo? Quando a gente vê uma alimentação ruim, já teve uma senhora mesmo que ela já chegou até ela já teve câncer, tá? Ela teve a remissão, e quando eu falei, olha, só tem que tirar um tempinho, não precisa grandes metas, uma caminhadazinha de 15 minutos, aumentando até chegar a 30 minutos, 3 vezes por semana. Porque não adianta a intensidade, né, e não levar a longo prazo. Sim. Né? E ela chegou, olhou e disse, não, mas eu não tenho como. Minha vida é muito corrida e eu não tenho como fazer isso. Eu disse, mas quando a doença chegar, vai ter que parar. A senhora não vai ter que parar? Então, a gente tem que realmente Essa é a verdade, pagar, né? o preço. A Né? gente não tem tempo para cuidar da saúde, Tem que arrumar. mas acabamos arrumando tempo, desfazendo de bens para cuidar da doença. Olha que inversão. Não arrumamos tempo para cuidar da saúde de forma preventiva, Isso. mas aí depois arrumamos todo o tempo do mundo para poder cuidar da doença, gente. Então, eu digo a você sem medo de errar, dá para viver 80 anos com qualidade. Verdade. Dá para chegar aos 80 com qualidade, aluno, dá para chegar. Agora, tudo só depende da gente. Só. Isso não depende de Deus. Não depende de Deus. Nesse quesito, não. Cuidar da saúde, fazer caminhar. Nem Deus é caminhar por nós. Não tem fórmula mágica de jeito nenhum. Não tem. Tem que fazer isso. Pagar o preço. É o investimento que você tem que fazer. É um sacrifício. Outra coisa que a doutora falou, que sensacional. Não é? Às vezes a motivação é uma coisa, a disciplina é outra. Eu li uma frase que me chamou. Eu amei aquela frase. Dizia assim: a motivação é importante, mas ela não é o suficiente. Porque é a disciplina que vai levar você onde a motivação não te leva. Perfeito. É isso que acontece. Tem que ter disciplina, manter a disciplina para que você possa ter uma qualidade de vida. E vai por mim. Se você pega gosto, aí acabou. Vale muito a pena. É fundamental, é incrível. Os melhores resultados que nós temos lá na clínica são pessoas que realmente estavam dispostas a abrir mão do que adoeceu. Né? Pois é. Foi nessa questão mesmo de trabalhar a mentalidade, né? De renovação de mente. É corpo, alma e espírito, eu falo. Porque se isso aqui não estiver bem, meu amigo, você não vai conseguir. E quando você não está bem, você tem que procurar ajuda. Né? Tem que fazer terapia, tem que ir no nutricionista, sabe? Perfeito. Vamos lá. Quais sinais do corpo costumam ser ignorados, mas merecem atenção? Esses sinais que nós já citamos, né? Principalmente o cansaço. O cansaço está como algo normal. Né? A fadiga. Muitas pessoas não vão tomar energético. Sim, tomar café. Vamos tomar café que resolve. Né? E continua sem tratar a causa, né? E vai normalizando. Tá? Sendo que, além da questão das vitaminas, outra pergunta que eu me lembrei agora, que eu sempre faço na anamnese, também muito simples, qual foi a última vez que você fez uma desparasitação? Tomou remédio de verme? Né? Porque os parasitas, eles sugam os nossos nutrientes. Muitas vezes, aquelas deficiências de vitamina é por conta de parasitas. E antigamente as pessoas relacionavam
vermes só com falta de higiene. Só que é muito mais, sabe? A gente sabe que hoje a facilidade é muito grande. Uma comida que você come fora, quando você não vai para o banheiro e leva o celular, convive com animais. Então, como forma profilática de prevenção, pelo menos 2 vezes por mês. Ou, desculpa, 2 vezes por ano. Por mês era demais, né? 2 vezes por ano. E aí, a maioria, a resposta é sempre a mesma. Qual foi a última? Eu fiz quando era criança. Isso. Eu fico assim, Jesus Cristo, quando era criança, sabe? E hoje tem estudos mostrando causas de esquizofrenia, sabe? Enxaquecas, como parasitas, de doenças mesmo, de patologias. Meu Deus. Ele não se aloja só no intestino. Ele pode passar para o tecido e qualquer órgão do nosso corpo. Então é recomendável que se faça essa desparasitação, né? Desparasitação. Pelo menos 2 vezes por ano. E quando fizer, fazer em todos da casa, sabe? É uma das formas também. Por isso que eu digo, não é uma causa só. Vê, a gente já falou de quê? Deficiências nutricionais, né? Que não é só olhar também valor de referência, tá? Porque a gente sabe que a medicina tradicional, ela não foca em prevenção. Para cada sintoma é uma medicação. Então, muitas vezes, eu dou um exemplo da vitamina D. O valor mínimo de referência do laboratório é 20, da maioria dos laboratórios, máximo 100. Só pela lógica, uma pessoa que está com a vitamina D 25 e outra 80, vai ter a mesma saúde? Né? Os estudos mostram que uma pessoa saudável ela tem que estar pelo menos acima de 50. E se for uma pessoa que já tem alguma doença, tem que estar acima de 60. Então, muitas vezes, chega com 20, cheio de sintomas, mas a pessoa, o profissional diz, não, tá tudo normal, é ansiedade. Né? Eu recebo muito sobre essa questão. É uma epidemia de vitamina D baixa. Né? Então, aí vem a questão do estilo de vida, do sono, da alimentação. Né? A alimentação, ela vai ser, Hipócrates fala, né, que ela vai ser que a alimentação seja o nosso remédio e que o nosso remédio seja a nossa alimentação. Comer o mais saudável possível, como o Dr. Jean falou ontem, achei fantástico aquela questão do supermercado. Sim. Né? Que você vê as seções de frutas, verduras, de legumes, são todas minúsculas. É verdade. Né? Mas já de verdade. besteira e de empacotada né? Porque eles querem ver a gente doente, o sistema, minha gente. Para a gente ser escravo da medicação. Sendo que eu sempre falo, não sou contra a medicação. Né? Ela é uma ferramenta incrível e tem momentos que ela realmente vai precisar, mas eu não preciso ser escravo dela a partir do momento que eu abro mão daquilo que me adoeceu. Né? Que é mais importante também, que outras pessoas também falam, chega na clínica e fala, mas é porque minha mãe teve diabetes, eu vou ter diabetes. Minha mãe teve isso, eu vou ter aquilo. Certo, a genética é importante. Mas mais importante do que a genética é a nossa epigenética, nosso estilo de vida. Minha mãe teve aquela da diabetes, a pressão alta. Se eu tiver o mesmo estilo de vida da minha mãe, provavelmente realmente eu vou desenvolver. Né? Mas se eu for a pessoa que vou quebrar padrões e ciclo, né, eu posso fazer tudo diferente do que minha mãe fazia. Né? Então, realmente a epigenética é uma bênção para a gente. Nosso estilo de vida é que vai nos ajudar a não ter os mesmos adoecimentos que os nossos antepassados. Inclusive, eu até cito que antigamente os nossos ancestrais viviam mais de 100 anos. Por quê? Isso. Comia de quê? Do que plantava e dos animais que matavam. Né? Então, é descascar mais e abrir menos. Esse é o maior desafio para todos nós, inclusive. Né? Outro ponto também, não existe saúde mental, né, como foi falado aqui sobre emagrecimento, ansiedade, depressão, sem sono reparador, que é onde tem toda a nossa renovação hormonal. Né? Muitas vezes só o simples fato de você não bater a quantidade de horas, não só bater, não ter um sono restaurador, no outro dia já é motivo para cansaço, para comer mais, certo? E também o cortisol, que é o hormônio do estresse, ele vai lá para cima. Então aí você se irrita com facilidade, fica sem paciência. Então, quando não dorme bem. Não dorme bem. E existe realmente isso aí é comprovado, né? Que a gente escuta muito falar assim, você tem que dormir 8 horas por dia, o mínimo. Sim. Eu já vi uma pessoa falando assim, não necessariamente 8 horas, desde que se durma 6 horas, mas que durma bem e acorde bem. Vou dizer, depende também. E essa questão do cortisol me despertou a curiosidade, que eu já vi também um profissional falando que quando você acorda à noite para ir no banheiro, na madrugada, né? Para ir no banheiro, cortisol alto. Pico de cortisol, isso. Em relação à quantidade de horas, é uma estimativa. Não é igual para todo mundo. Né? Mas a mulher mesmo, ela precisa descansar mais que o homem.
né? Tem um sistema de 7 a 8 horas. Né? E na mulher até chega a 9 horas por noite. Mas não só é quantidade de horas. Eu tenho que dormir e também ter um sono reparador. Tem pessoas que com 7 horas acordam e já se sentem bem. Né? Já tem pessoas que vai precisar de mais tempo. Um termômetro para saber se a pessoa dormiu bem ou não, um dos termômetros, é você se acordar e não se sentir cansado. Né? Você acordar e não já... Tem gente que já acorda, né, em forma de zumbi, já cansado. Então, se você teve uma noite de sono boa e reparadora, você já vai se acordar com disposição, com energia. Se também estiver nutrido. Né? Porque a questão também do cansaço também tem a reposição das vitaminas. Então, é um conjunto. Olha, ontem o doutor Gil falando sobre idade, né? Ele citou uma idade lá, 42. Eu disse, opa! Dentro do E aí ele disse, não, é nos 42, o cara tá pilhado, dorme pouco, acorda... Eu, de fato, durmo 2, 3... Ontem eu dormi 3 horas da manhã, ontem. Mas aí 6 da manhã eu tenho que ir de pé. 6, 7 horas, todo santo dia, assim. Agora, evidentemente, nas férias, as crianças agora... mudou o ciclo, porque eles também começam a dormir tarde, né, nas férias e tal, mas geralmente eu durmo muito pouco mesmo, né. Eu não tenho 8 horas de sono, não, entendeu? Vamos trabalhar. Tem que melhorar essa questão. Até ele falou da segunda-feira, né, ele disse, tira o dia de segunda-feira para descansar. Fantástico, eu gostei. E é importante isso, muito. Né. Até é fundamental a gente ter esse momento de descanso. E olha que eu já melhorei muito, porque... Antigamente eu pegava agenda todo santo dia para pregar, todo dia. De vez em quando eu faço isso. Por exemplo, mês de junho foi muito intenso de trabalho. E julho agora, eu disse, olha, eu vou pegar uma agenda de uma semana. E peguei. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. A semana toda, pregando todo dia. Eu gosto de fazer isso de vez em quando, né? E aí teve uma situação engraçada, que eu estava agendado para um evento. E aí eu disse, meu Deus, eu tô tão cansado essa semana. Aí o pastor liga para mim e diz, pastor Isaac, tudo bom? Meu amigo, me perdoe, aconteceu um imprevisto aqui e teve que trocar a data do evento. Aí não vai ser possível o senhor estar aqui com a gente nesse dia. Algum problema? Eu disse, que é isso, irmão? E meu coração disse assim, que bom que eu vou poder descansar. Então o descanso é fundamental, é importante. Mas, doutora Carla, um detalhe importante aqui sobre o descanso, e aí eu acho que vale um alerta para todo mundo, tanto para os pais, para os avós, porque agora tem muito vovô e vovó também viciado em tela. Tem vovô e vovó que é 24 horas agora conectado no Kawaii, no TikTok, no YouTube, não sei aonde, vai. Viciado, né? Então, eu acho que é uma recomendação importante para as crianças, os adolescentes, os jovens, os adultos e os idosos. Ou seja, todos precisam ter muito cuidado com a questão da tela, não é isso, doutora Carla? Sim, inclusive a radiação eletromagnética, tá? Chega gente lá na clínica, e aí uma das toxinas também, forma de adoecimento, é esse excesso de tela. Eu sempre recomendo na higienização do sono. Pelo menos, né, além da redução de tela durante o dia, dessa dopamina rápida que a gente tem, super fácil e acessível, né? 1 hora antes de dormir, nada de tela. Troque por um livro. O livro, além de acalmar a nossa mente, né, ele diminui a questão da ansiedade também. Né? Então, assim, um chazinho, escurecer tudo, apaga tudo, sempre preparar o ambiente para que o celular não seja a última coisa do dia, nem a primeira da manhã a pegar. Né? É um desafio porque tô ali na tela, vou dormir, desligo. Mas sua mente não vai desligar, sua mente vai estar lá e pedalando. Então, se você não tem insônia, né? E tem aqueles que são piores ainda, né? Que dormem com fone de ouvido. É ruim ou bom? Não é bom não. A Nem mente que seja precisa de chuva? A música de chuva é bacana, vai ajudar, né? Até a relaxar, se tiver muito imperativo. De chuva, aí o que tu colocando de chuva, eu disse assim, rapaz, pra mim é música de fritura. Fritando algum pastel aí por aí. Se ajudar, né? Faz sentido. Eita, rapaz, é complicado. Aí entra o comercial ali, de repente, a pessoa... Não, aí não, o comercial é terrível. Tem que ter o YouTube Premium. Ó, uma coisa interessante também, Lu, é a questão a tela é uma coisa interessante, porque tem conteúdo bom, sempre falo isso, tem conteúdo bom na internet, inclusive o podcast Transformadamente é um conteúdo bom para você assistir.
Contudo, tudo em excesso é um problema, É. gente. O excesso é um problema, né? E as pessoas estão dormindo com o celular e a primeira coisa que fazem ao acordar é pegar o celular. Gente, olha, eles não olham nada antes. É. Eles não oram antes, não buscam a Deus, não agradecem a Deus. A primeira coisa que vai, já bota a mão do lado assim, já pega o telefone. E o pior, às vezes já pega e já vai pra uma notícia horrorosa, uma notícia ruim, noticiário cheio de problema. Aí começa o dia inteiro ruim. Gente, uma recomendação. Ó, acordou, não pega no telefone. Não. Claro que às vezes o despertador tá no telefone, mas não vai olhar notícias, redes sociais. Não, calma. Respira fundo um pouquinho, sabe? Faz isso, agradece a Deus. Perfeito. Por mais um dia que você tá... Tome 500 ml de água. Isso, tome, se hidrate, que é importante. De preferência antes de se alimentar, né? De preferência antes de se alimentar. Entendeu? Isso é 30 importante. minutinhos ali de caminhada no sol. Eita. Isso é vitamina maravilhoso. D. D. Isso é maravilhoso. Quando você se acostuma a fazer isso, o dia que você não for e não fizer, você vai sentir falta. Exato. verdade. Que é isso que acontece. Porque o corpo é adaptável, né? Isso. Então você vai adaptável. Ontem o doutor Jean de novo tem que citar ele aqui, porque foi bom, uma palestra excelente. Foi. Ele disse assim, doenças crônicas. E eu achei interessante. Disse, olha, gente, são doenças que você aprendeu a conviver com ela. Forte, né? Você forte a acostumou. afirmação. Eu acostumei, eu tenho dor de cabeça faz não sei quantos anos, eu tenho uma pressão alta não sei quantos Normalizou, anos. né? Normalizou, exatamente isso. E quando você pode melhorar a sua qualidade de vida. E detalhe, gente, veja, o custo disso é infinitamente incomparável com o custo da reparação. Porque veja, Com certeza. quanto é que custa para você fazer uma caminhada de manhã? Você vai pagar para quem? Para ninguém. É. Tem uma pracinha perto da sua casa aí, vai lá pracinha. Não, repito, não, você não foi chamado para ser maratonista, tudo bem. Não é atleta, não. Mas 15 minutinhos de manhã, solzinho gostoso. Meu amigo, você vai se acostumar, minha irmã, meu amigo, minha irmã, né? Vocês vão se acostumar a viver uma vida tão boa. Vai ver os pássaros cantar. Olha, tem aqui na Rendeiras, eu moro aqui na Rendeiras. Respirar esse ar puro, né? Tem umas Bom árvores demais. ali, cara, aquilo ali é uma terapia. Aí tem os macaquinhos que tá Muito lá, bom, né, muito lá. bom. Daqui a pouco a sua mente, ó, totalmente transformada, recarregada. Aí você melhora o ambiente com seus filhos, o ambiente no trabalho, o ambiente na igreja. Tudo é melhorado com um simples ato. Caminhada Verdade. e o cuidado com a sua saúde e com o seu sono, não é? Então, Verdade. cuidado com o excesso de tela. Ah, mas eu trabalho a noite toda no telefone mesmo. É o meu trabalho. Sim, mas você precisa ter um tempo Exatamente. pra- Mas um motivo, né? para poder tratar disso aí. Sim. Porque às vezes, e aqui que é um problema, o grande X da questão é que as pessoas, como disse o Dr. Jean, a gente vai fazendo, não é assim mesmo, daqui a pouco nós vamos perder todo o tempo que poderíamos ter para tentar reparar aquilo que poderíamos verdade. ter feito com mais sabedoria, né? Isso Fala, aí. Elon, mais uma pergunta. Muito bom. Eu tô aprendendo aqui, tá? Tô levando umas lapadas aqui também. Ó, qual foi a história engraçada que você ouviu de uma paciente lá na sua clínica? Eu acredito que já teve algumas situações, sim. Né? Mas uma delas que eu achei bem interessante foi que ela disse que já tinha feito, já há muito tempo que convivia, que estava cansada, que acorda cansada, que passa o dia cansada e Nossa. fadiga. E ela disse que já tinha feito de tudo, já tomado várias coisas. Aí depois ela foi para uma rezadeira, porque ela disse que só podia ser mal olhado. Porque não tinha jeito. E ela foi também para a rezadeira. E eu fui depois, foi que ela foi lá na clínica, tá? Mas é interessante, né? Porque as pessoas botam várias coisas na cabeça, né? É mal olhado, foi atrás da rezadeira, mas né, quando a gente vai olhar, é uma junção. Né? É a questão como a gente já falou aqui, do estilo de vida da pessoa mesmo, certo? E as vitaminas em comum a todos, lá embaixo, tá? Principalmente vitamina D, B12. E também não adianta, tem quando as pessoas vêm, eu já quero tomar vitamina. Não, a gente só faz depois dos exames sanguíneos. E também antes da gente pensar em nutrir, a gente tem que desinflamar. Eu digo, antes da gente limpar a casa, né, antes de colocar os móveis, a gente tem que limpar. Então, primeiro a gente desinflama, né, a gente usa ativos para dar uma sessão de detox, não é? O suco verde, não, alguns ativos fitoterápicos que ajudam, né? Só que eu sempre falo, se você está desinflamando aqui, tem gente que pergunta se vai poder beber. Eu digo, como a pessoa está desinflamando ainda quer, sabe? E é absurdo, assim, a quantidade de pessoas, né, que estão deficientes. É uma epidemia de vitamina D baixa, de B12
e de ferritina, sabe? E isso mexe com tudo, parte mental, se você tem já ansiedade, piora, a questão de compulsão piora. Doutora Carla, porque assim, a vitamina D não o pessoal fala muito, não sei se eu estou perguntando aqui, porque eu acho que talvez seja dúvida de muita gente. Não é a do sol? Sim. Exatamente. Fala, não, né? Vitamina D aqui, ó, vai pro solzinho, tem vitamina D ali. Esse seria o ideal, por exemplo. Existe vai injetar vitamina D, que melhora, ok, direitinho, mas se a pessoa tiver esse hábito de 30 minutinhos de manhã, é importante. Demais, sabe? Porque, assim, mesmo tem alguns alimentos que também tem, só que nenhum se compara com a questão do sol. Só que quando já está em deficiência, infelizmente, aí é mais difícil, né? Entendi. Mas como um hábito de manutenção, é perfeito, certo? Você acordar de manhã, 20 a 30 minutinhos, ali naquela exposição do início do sol, do dia, é perfeito, é maravilhoso. Ali Qual já seria o regula ideal, tal. por exemplo, porque tem a questão também, o excesso também de sol é problema, não é? Isso, para chegar num excesso mesmo, para ser problema, né? Aí também realmente já é um sol muito quente, que a gente nem tem aqui, intensa, né? A gente nem tem aqui em Caruaru essa exposição tão intensa. Entendi. Né? Mas a gente realmente tem mais a questão da deficiência mesmo. Eu comecei a fazer caminhada, e aí eu estou perguntando isso porque é interessante. E realmente, quando eu olhei a minha blusa, assim, quando eu olhei, eu disse, meu amigo do céu, pai, você vai parar. Porque eu tô ficando muito negro, né? A minha pele, eu fiquei preocupado, será que ele vai atingir a pele? Não sei se tinha algum problema, mas aí não tem esse problema de desenvolver um câncer de pele, porque eu estava muito exposto, eu fazia 2h30 de caminhada. Então era sol, minha amiga, era sol. Acho que chegava em casa às 11 horas da manhã, passava a manhã todinha caminhando. Tem que, nesse caso, usar proteção. Proteção, Tem né? que ter, realmente. Eu não usava não. Tudo em excesso, né? É um problema, É um né? problema. Algo que seria solução acaba sendo o problema por conta, dependendo do horário que a pessoa vai estar se expondo e a quantidade de horas. Né? Pois É então, tudo isso com- aí, ó, então vitamina D, né, é importantíssimo. E algumas pessoas brincam e dizem assim, a vitamina, eu já vi gente dizendo isso, Elon, a vitamina D que eu quero é a vitamina D de dinheiro. Eu disse, olha, mas para você conquistar o seu dinheiro, Tem que estar você saudável. tem que estar saudável. É. Porque você pode ter milhões de reais na sua conta, mas doente Como não vai é que vai poder fazer curtir? muita coisa, não vai poder aproveitar a vida. Né? Então, cuide da sua saúde e tenha certeza que Deus lhe dará estratégia, sabedoria para você conquistar coisas aqui nessa terra. O principal ele já conquistou para você, que foi a sua salvação na pessoa bendita de Jesus Cristo. E agora é com você cuidar da saúde, se posicionar, fazer diferente e ter uma vida diferente também, ainda este ano de 2026. Vamos embora, acho que é dá para a última pergunta ainda, Dá mais duas ainda. Você já contou, né, desse episódio aí engraçado, e qual paciente mais marcou sua carreira e fez você ter ainda mais certeza do seu propósito? Essa pergunta é boa. São várias situações, né? Mas um dos que destacou, né, foi uma senhora que, quando chegou realmente com essas queixas que a gente já falou, cansaço, fadiga, dores, né? E ela foi uma senhora assim que ela já tinha mais de 50 anos e mesmo assim se dedicou muito para o processo, né? E o que mais me emocionou quando nós estávamos finalizando, né, o processo já de injetáveis, e eu vi também os resultados de exame de sangue que a gente pede antes e depois para fazer o comparativo. E eu elogiei e perguntei como é que estava. Ela disse que depois que começou, ela também entrou na academia, procurou um nutricionista, fez tudo direitinho. Só que ela disse que um dos propósitos dela era ter força para botar o netinho dela no braço, sabe? E ela disse que na segunda sessão de injetável ela já estava conseguindo fazer isso, né? Só que aí a gente sabe que não foi só o injetável. Ela reduziu alimentos inflamatórios, tudo que tinha para melhorar ela fez. E eu achei lindo quando ela falou, né? Ela disse, eu não coloquei um não, eu coloco os dois agora, um de um lado e outro do outro, quando foi no final do tratamento. E ela disse que foi um dos propósitos, que a gente tem que ter propósito. E é uma das coisas que eu faço, essa pergunta também em várias situações, que é como a gente quer envelhecer. Né? A gente quer ser aquela pessoa que vai ser uma pessoa que está cheia de doenças, certo? E vai usar o salário só para comprar medicação,
ou a gente quer ter aquela pessoa, aquela envelhecimento que você vai ter força mesmo na velhice, vai poder curtir seus netinhos, né? O seu dinheiro vai ser para viajar e comprar suplemento, Em nome né? de Jesus, vai ser E assim. não para medicação. Isso aí. Né? Sensacional, Perfeito, sensacional. perfeito. Mas a outra tem mais pergunta. Tem mais. Ó, a anterior aqui. Você acredita que Deus também trabalha através da ciência do cuidado com o corpo? Total. Né? Eu sempre falo, gente, não adianta cuidar só do corpo. É corpo, alma e espírito. Né? Já teve uma situação de ter um paciente lá, né, que ela era uma pessoa, você via, né, de academia, aquele corpo bonito, rosto bonito. Né? E quando a gente conversando lá, ela falou que fazia um mês que ela tinha tentado se matar. Meu Deus. Sabe? E eu digo, tá vendo que não adianta que essa busca, né, pela aparência, pela estética, né, mas tudo tem que ter um equilíbrio, né? E para a gente fortalecer corpo e mente, o espiritual ele tem que ser em primeiro. Verdade. Né? Eu sei que nem Para nós que tudo... acreditamos, né? Porque Sim. talvez você não acredite. Né? Talvez alguém não acredite, mas para nós que acreditamos, e a Mancala tem esse posicionamento: espírito, alma e corpo. Né? Isso. Então, o lado espiritual conta muito. Demais. E é importante que digamos isso aqui. Eu até coloquei ontem no meu Facebook. Né? Eu disse, olha, a igreja se preocupa com a informação correta, valorizamos a palavra de Deus e, claro, logo valorizamos a ciência. Então, a fé e ciência não são antagonistas, elas caminham juntas. Não são inimigas, né? Dá para caminhar efetivamente juntas. Então, inclusive, pelo menos quem quiser pode pesquisar aí que eu estou falando. Durante a pandemia ocorreu um fenômeno, né? Infelizmente, milhares e milhões de pessoas morreram no mundo inteiro. No Brasil, milhares de pessoas morreram. E foi feito durante a pandemia um estudo. Veja, não sou eu que estou falando isso, tá? E pode pesquisar. Onde o mesmo tratamento que era oferecido a um determinado paciente com um problema, o mesmo tratamento era oferecido para os dois. Só que um tinha fé e o outro não tinha fé. Era uma pessoa que não tinha fé nenhuma em nada, e a outra tinha muita fé em Deus, e a família orava, intercedia, e estava lá e vai dar certo. E veja que o resultado, não é, do medicamento, do tratamento, foi muito mais positivo. Não sei o que estou falando isso aqui, não. Sim. É comprovado cientificamente, que o cara que tinha fé, ele respondeu positivamente à medicação, ao tratamento, aos resultados, foram outros. Então, não é uma questão que eu estou inventando. Acho que o poder da mente é fundamental. O acreditar, o desenvolver a sua fé. E principalmente momentos como esse. Talvez você esteja assistindo esse podcast agora, enfrentando uma luta. Talvez, quem sabe, você está assistindo até mesmo dentro de um hospital esse podcast. Você não parou aqui por acaso. Porque é uma questão de fé. Tenha fé. Você está fazendo o seu tratamento, tenha fé em Deus, que Deus pode lhe ajudar, sim. Cuide do seu espírito, cuide da sua alma, cuide do seu corpo, e não tenha dúvida que isso agrada muito o coração do nosso Criador, do nosso Deus. Mais uma para a gente encerrar aqui, tá? Hoje, olhando para trás, o que você diria para a Carla que vivia no modo sobrevivência? Eu digo a ela: não desista, estude muito, né, e aplique em você mesma. Né, e essa dor não vai te matar. Ela é para gerar testemunho e ajudar outras pessoas. Não pode desistir, certo? Porque quando a gente está naquele momento, a gente não entende muitas coisas que a gente passa. Né? Mas hoje eu entendo que interessante é que as pessoas que mais me procuram lá na clínica são pessoas, inclusive muitas mulheres empreendedoras que se dedicam para o trabalho, mas que falam: eu cuido de todo mundo, mas nunca fui de cuidar de mim. E são situações muito semelhantes. Eu me vejo nessas pessoas. E hoje eu entendo o propósito. Não é só vitamina, não só consultas, mas não só são sintomas, mas tem que se investigar causas, e tratar a raiz do problema. E muitas fazem, como eu fazia no passado. Medicação.
Tanto é que já tem pacientes, pessoas magras mesmo, certo? Que quando a gente viu nos exames sanguíneos, que me chamou muita atenção, um ocorrido foi que essa paciente era magra e as enzimas do fígado dela estavam alteradíssimas. E quando a gente estava na mulher de estudo, ela disse, eu tenho uma farmácia em casa. Para cada sintoma é uma medicação, para cada sintoma. O adoecimento do fígado dela foi pelo excesso de medicação. Meu Deus. Sabe? Além da alimentação e tudo, mas um dos principais. E hoje a gente sabe, hoje eu tenho essa mentalidade da importância da medicação, certo? Quando necessária, porém a gente não precisa ser escravo dela. E eu precisei passar por tudo isso, né? E continuo no meu processo de cura, porque no dia que eu parar de fazer o que eu estou fazendo, né? Se eu desistir dos hábitos, eu sei que eu vou adoecer, que é o processo de cura, ele é contínuo, tem que ser sempre. O corpo foi feito para estar em movimento, é a atividade física, é a hidratação, é o gerenciamento das emoções, que é um dos mais desafiadores para todos nós. Tem pessoas extremamente saudáveis com alimentação, com o estilo de vida, certo lá. E teve um caso de um paciente bem interessante também, que o marcador cardíaco dele estava bem alterado. E quando a gente estava lá conversando, né, além da deficiência do triometilador B12, B6, B9, que ele faz essa metilação da homocisteína, mas via que ele era extremamente, gostava muito de exercício, fazia muito exercício, mas não descansava. Sabe? Tem isso também, né? Exatamente. Então, hoje, se for escolher, nos dois tem que andar junto, o exercício e o sono. Mas se eu fosse, aconteceu um dia, não dormir bem, vamos dizer, entre eu escolher um exercício e o sono, eu prefiro meu sono. Tá? Sono é um remédio que tem que ser inegociável para a questão de saúde mental, longevidade. Sensacional, certo? Sensacional. Pois é, gente. Passou rápido, hein? Passou rápido demais. Meu Deus do céu, rapaz, que coisa boa. Doutora Carla, obrigado pela sua participação aqui no nosso podcast. Muita gratidão a todos os nossos convidados. 29º, Elon? 29º episódio Pelo já. amor de Deus. É isso rapaz. E só estamos aqui graças a Deus e graças aos nossos patrocinadores. Obrigado, Criativo e Digital, agência de marketing estratégico. Você que tem uma empresa, você que tem o seu Instagram, você tem o seu comérciozinho ali, tem o seu Instagram, não sabe como gerenciá-lo, a agência de marketing estratégico Criativo e Digital vai lhe ajudar a impulsionar o seu comércio, o seu empreendimento, a sua empresa, a sua igreja, que é especialista em igreja também. Enfim, tudo que você precisar é só falar com a Criativo Digital. Otimize etiquetas, tags, metais, termocolantes. Minha gente, você que é confeccionista, não tem jeito. Uma etiqueta, um tag, um termocolante diferenciado faz toda a diferença na sua mercadoria. Caruaru, Toritama e Santa Cruz e para todo o Brasil, a Otimize Etiquetas entrega também. Casa do Bebê, artigos para recém-nascidos. E olha que tem recém-nascido com força, meu Deus. Eu vim pra cá hoje, passei por uns 3 moleques com uns bebezinhos e eu já passei por umas 5 grávidas. Olha que tem bebê chegando, tem. Então, passa lá na Casa do Bebê. Todos esses que nós estamos falando, vai aparecer aqui embaixo o QR Code e o contato deles também, Casa do Bebê, só para recém-nascidos, artigos para bebê, é muito bom. Esquirazaf Kids, moda infanto-juvenil, essa empresa também tem um material excelente, inclusive já tem informação que a Esquirazaf Kids já fez uma parceria com a Otimize Etiquetas. Olha que coisa Olha boa. que maravilha, conexões que estão sendo feitas aqui, muito obrigado a Esquirazaf Kids também. Doutora Carla Martins, que todo podcast a gente está citando o nome da doutora Carla aqui, e hoje tivemos a graça de Deus de recebê-la aqui em nosso podcast Terapia Nutricional Injetável, que eu já estive lá e eu recomendo com muita ênfase. Evo Longevitar, nutrição, longevidade, saúde mental, doutora Amanda. Entre em contato com esse pessoal, gente, para cuidar da sua saúde é fundamental. E para cuidar da saúde do seu veículo, estamos falando de saúde, Autopeças Gonçalves, peças e serviços para o seu automóvel, fazer a manutenção também é importante, do nosso corpo e do nosso carro também. Deus abençoe vocês, obrigado pelo carinho da audiência, de verdade, gente, obrigado mesmo. Podcast Transformadamente visa uma única coisa,
glorificar a Deus e promover a sua edificação e a transformação da sua mente. Não é isso, Elon? É isso aí, pessoal. Obrigado a vocês pela audiência de sempre. Não esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar esse episódio e a doutora Carla vai deixar as suas considerações finais. Obrigada pela oportunidade, né, de estar aqui. E eu quero deixar um recado para todos que estão assistindo Transformadamente, é que priorizem a saúde de você. Você pode ser excelente no seu trabalho, em tudo que você se propõe a fazer, mas priorize a sua saúde, certo? A prevenção ainda é muito melhor do que o tratamento, né? E os melhores remédios, eles não estão nas prateleiras, né? É a natureza, é o hidratar, é o sono reparador, né? Então é isso, o corpo dá sinais, né? Quando algo não está bem, ele avisa. E não adianta ficar só silenciando os alarmes que o corpo dá, né? Mas investigar. É isso aí. Vamos embora, que nós temos muito por fazer e para viver. Eu quero viver. Isso Se eu aí. quero viver, eu tenho que me cuidar. Valeu, gente. Até o próximo episódio. E eu espero você e a sua família aqui com a gente. Valeu. Deus abençoe.